Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Ezequiel, capítulo 25 ao capítulo 27. E o capítulo 25 começa falando o que Deus faria às nações que se alegraram com a destruição de Judá, da cidade de Jerusalém, do templo do Senhor e do cativeiro que Deus trouxe sobre os habitantes de Judá e Jerusalém. Fala do povo amonita, moabita, edonita e sobre os filisteus. O povo amonita e moabita são descendentes de Ló com as suas duas filhas. No episódio da destruição de Sodoma, quando a mulher de Ló vira uma estátua de sal, ele foge para as montanhas e vai morar numa caverna. Ali as suas filhas, do qual ele julgava ser virgem, o embriagaram e tiveram filhos do próprio pai. O nome Moabe significa do pai, e o nome Amon significa do meu povo. Interessante quando nós relembramos o episódio do livro de Números, quando o rei de Moabe, Balaque, contrata Balaão para fazer agouro contra o povo de Israel, que estava acampado no deserto e passaria por suas terras. O feiticeiro, quando ele vai amaldiçoar Israel, Números 24, o Espírito de Deus vem sobre ele e ele abençoa em vez de amaldiçoar. Também profetiza a estrela do nascimento de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, leia 1 e 2, está em Números 24, 17, que uma estrela marcaria o lugar do nascimento do Messias. Um povo que sempre atacou Israel, um povo inimigo. O rei Balaque não desistiu de atacar Israel e Balaão lança outra tática. Coloca mulheres seminuas em volta do arraial e assim o povo de Israel cai com aquelas mulheres. E Deus sai do meio do acampamento e há um grande morticínio. Um povo gerado do pai com a própria filha se transformou em inimigo ferrenho de Israel. O povo amonita e moabita cultuavam a Moloque, chamado também de Quemos, do qual faziam sacrifícios humanos. E na época de Salomão, o povo de Israel começou também a seguir essas práticas, pois eles estavam alegres pela correção que Deus havia trazido sobre Judá, Jerusalém, sobre os habitantes dessas terras. E Deus usa o profeta Ezequiel para dizer que vai executar vingança sobre essas duas nações. Agora ele fala do povo edonita, descendente de Esaú. Esaú que trocou a sua bênção por um prato de lentilha. A cor da lentilha é vermelha e Edom é vermelho. O povo edonita é o povo da lentilha vermelha que morava hoje onde é a Jordânia. Povo cruel que atacava todos aqueles que passavam pelo seu território. Moravam em cavernas nas rochas e atiravam pedras, assassinando e roubando as mercadorias de todas as caravanas que passavam pelo seu território. Deus também agora diz que vai executar juízo, vingança sobre eles, porque eles também regozijaram e se alegraram com a destruição de Judá, de Jerusalém e do templo. E no final do capítulo 25 fala da Filistia. E há uma curiosidade sobre a Filistia. A Filistia territorialmente é a faixa de Gaza. O povo filisteu, um povo que sempre foi inimigo de Israel. Basta você ler a história de Davi, o gigante Golias é filisteu. E aquele povo sempre travou guerras ferrenhas contra Israel. Lembra também do episódio da arca, onde Deus puniu eles. E agora esse povo também se alegrava com a destruição de Jerusalém, de Judá e do templo, e Deus falou que executaria vingança sobre a Filistia. E assim encerra o capítulo 25. Deus falando que executaria vingança sobre os amonitas, os moabitas, os edonitas e os filisteus, porque se alegraram com a ruína de Judá, de Jerusalém e do templo. Interessante a gente ver o livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala para nós não desejarmos mal e para nós orarmos pelos nossos inimigos, porque assim
Deus amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. A vingança, ela pertence ao Senhor. E hoje, a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando nós oramos, não desejamos o mal, a vingança de Deus vem sobre eles. A sua boca não pode ser uma fonte de bênção e de maldição. E deixe a vingança para o nosso Deus. No capítulo 26 e no capítulo 27, Deus fala sobre a cidade de Tiro, localizada no Líbano, cidade de beira-mar, cidade próspera, rica. Lembrando que Salomão contratou o rei de Tiro para ajudá-lo na construção do templo e fornecer o material necessário. Hirão, rei de Tiro, trouxe cedro do Líbano, ouro de Ofir, trouxe muitas coisas, trouxe bronze, trouxe prata, para que fosse construído o templo de Salomão. E Salomão pagou ele, pagou muito bem, pois esse povo que era amigo virou inimigo. E também se alegraram com a destruição de Judá, pois Deus agora fala que traria Nabucodonosor sobre eles também e executaria o seu juízo sobre a cidade maravilhosa de Tiro, um lugar próspero, rico e de muita abundância. No capítulo 27, Deus fala para Ezequiel fazer uma lamentação sobre Tiro e começa a falar da grandiosidade daquela cidade. Tiro não escaparia das mãos de Deus por ter também desejado o mal para o povo de Judá, de Israel. Terminamos então o estudo de hoje. Que Deus abençoe e guarde a você e sua família, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado em nome de Jesus.